E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast diário. E aí, como vocês podem ver, hoje a gente vai ouvir a coletiva do técnico, do professor, do Mister Vitor Pereira, né? O Flamengo que perdeu esse clássico contra o Vasco, né? Contra a equipe do Vasco da Gama. Aliás, um domingo de muitos clássicos, né? Teve esse clássico no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também teve o clássico entre Grêmio e Internacional. A gente teve Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Aliás, o Ceará venceu mais uma vez o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza, obviamente, que tem uma agenda muito cheia aqui, não é dando desculpa, mas tem uma agenda cheia. A gente sabe que vai viver essa cara, essa loucura, né? De ter que administrar o calendário, porque tem a pré-Libertadores, né? Libertadores, mas a gente chama de carinhosamente de pré-Libertadores, então acabou perdendo mais um clássico, né? O Fortaleza contra o Ceará, né? Contextos diferentes, objetivos diferentes. Vamos, sem mais delongas, né? Pra gente ouvir o máximo da coletiva do VP, vamos fazer o giro pela rodada. Aliás, eu fiquei num, deixa eu puxar aqui pra cima, né? Tava vendo os resultados do dia, porque, gente, isso aqui foi uma coisa de louco, tá? Liverpool e Manchester United, 7-0, a maior goleada na história desse confronto. Sim, a gente não costuma falar muito de futebol internacional, mas isso aqui foi algo absolutamente bizarro, né? Absolutamente bizarro. 6 gols só no segundo tempo, né? Se a gente olhar, por exemplo, o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, foram 5 gols no primeiro tempo. Isso aqui foram 6 no segundo tempo, né? Cara, assim, algo pra gente ficar perplexo. Quer dizer, tem o porquê? Tem justificativo? Não tem, cara. Não tem. É aquelas coisas do futebol que só acontece, sei, uma vez a cada 100 anos. Porque a gente fica, né? A gente fica naquele orgulho de brasileiro. Ah, não, pra apagar esse sentimento ruim só fazendo 7-1 na Alemanha. Hoje, pra quem tem isso aí, é melhor procurar algum tipo de tratamento, porque essa lavagem espiritual não vai acontecer eu acho que nem nesse milênio, tá? Do Brasil meter 7-1 na Alemanha. Foi aquele algo, né? Aquelas fatalidades do destino que acaba acontecendo vez a outra, né? Vez ou outra, sei lá, de 5 em 5 décadas, não sei. Um milênio eu acho que é exagerar, mas sei lá, de 100 em 100 anos são coisas que acontecem, né? Inexplicável, absolutamente inexplicável. E você pode se perguntar, pô, mas foi time reserva? Cara, não teve nada de diferente. Nada, o primeiro tempo estava até bem parelho, né? Uma loucura, né? Coisas do futebol, agora o time. E assim, né? É aquela velha história, né? Clássico é clássico, né? O Manchester que estava bem, um Liverpool que estava mais ou menos, se é que a gente pode dizer assim, e no embate o Liverpool mete essa goleada, é aquela coisa que vira a chave, né? Que para um pode ser a arrancada para o topo e para o outro pode ser, né, a beira do penhasco. E não para cair, não para ir parar lá no fundo do poço, longe disso, mas para perder aquele bom momento, né? Aquela mística, aquelas boas vibrações, enfim, né? É coisas do futebol. É como a gente sempre diz, são coisas do futebol. Vamos para o Campeonato Paulista. O São Paulo conseguiu vencer o Botafogo de Ribeirão. Saiu perdendo, hein? Saiu perdendo. Terminou o primeiro tempo 1-0 para o Botafogo. E àquela altura, o São Paulo ficava em segundo lugar no seu grupo. Né? Teria que enfrentar o Água Santa. O Água Santa empatava àquela altura. Jogou contra o São Bernardo, né? E aí ficou aquela coisa de São Paulo vai ter que jogar como visitante, né, contra o Água Santa, a equipe de Diadema. E se bem que tem muito torcedor, eu sempre falo e repito que eu gosto de ouvir alguns torcedores, né? Alguns youtubers torcedores, e no caso do São Paulo eu ouço o Barolo, né? Eu sempre falo aqui, no caso do Inter eu gosto de ouvir o Fabiano Baldasso, o Grêmio, enfim, tem vários torcedores que eu gosto de ouvir. E o Barolo sempre fala, cara, isso aí pra mim não vai mudar nada, porque dentro de casa, fora de casa, pra essa equipe não faz diferença. Ele obviamente está indignado com a equipe, mas faz muita diferença, tá? Apesar do São Paulo não mandar esse jogo no Morumbi, eu acho que mandar o jogo na capital paulista, o jogo pode acontecer no Allianz Parque, a gente não sabe. Ainda, assim, o Rogério falou que, né, em coletiva, ele falou sobre
a importância, não sei se é a importância, que eu não ouvi a coletiva na íntegra, né? A importância, ou a vontade, eu não sei, de fazer esse jogo no Allianz Parque, mas antes da bola rolar, a gente ouvia, né? Alguns repórteres, alguns jornalistas falando, cara, eu ouvi de bastidor, assim, nada oficial, tudo absolutamente extraoficial, então trate essa informação como mera especulação. Mas a galera fala assim, a gente ouviu de bastidor que o Rogério disse que o gramado do Allianz Parque vai ser um fator que vai jogar contra o São Paulo. E faz sentido, né? E faz sentido, porque é um gramado sintético. O São Paulo não costuma jogar bem contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Não costuma fazer bons jogos, boas exibições, e fazia sentido. Só que o que pegou e o que pegou mal é que aí começou um certo burburinho de, cara, como é que a gestão São Paulina toma essa decisão de fazer esse acordo com o Palmeiras sem consultar o Rogério, né? Enfim, eu acho que é uma boa oportunidade para o próprio Rogério dele entender as particularidades do gramado sintético, né? Ele, se de fato o jogo acontecer lá, vai ter um dia de treinamento para adaptação, então vai ter sim uma vantagem em relação ao Água Santa, tá? E vai poder, eu acho que coletar informações para ele mesmo conseguir fazer bons embates contra o Palmeiras. Eu acho que vai ser muito importante dele entender um pouco mais o gramado. Óbvio que ele entende, mas você estando lá, você tem tempo para treinar, avaliar como a bola corre, você guarda essa informação para que em um possível duelo futuro você possa se preparar melhor para esse confronto, né? Porque até então você só pode ter uma ideia. A gente jogou lá o ano passado, a gente observou o máximo que deu, mas você não está lá com a sua equipe de treinamento, com a galera coletando informação. Agora essa é uma grande oportunidade para o São Paulo de estudar o terreno, entender um pouco mais e num próximo clássico Choque Rei poder ser mais competitivo contra o Palmeiras na arena, né, no Allianz Parque, tá? Então, vamos aguardar. Eu acho, assim como eu falei do Palmeiras, eu achava muito interessante o Palmeiras fazer o jogo na capital paulista, seja qual fosse o estádio. Eu acho que não tem que ter essa vaidade de torcedor, tem que ser profissional, e eu acho que para o São Paulo vai na mesma coisa. Falou assim, o gramado da Vila Belmiro é muito bom, seria interessante. Cara, assim, primeira coisa é a logística. Eu sempre cito a logística, é uma viagem. Cara, dependendo do tráfego que você pegar, é mais de 3 horas para você chegar na Baixada Santista. Não é uma viagem curta, tá? Parece que assim, é só 1, 2, 3 horinhas de carro. Você pode ser até muito mais, tá? Dependendo de você pegar um final de semana que a galera decide todo mundo descer pra Baixada, aí é uma loucura, né? Enfim, mas tem, cara, assim, estado antológico, Vila Belmiro, o gramado a gente sabe que é bom, mas fazer o jogo na capital paulista, assim, São Paulo é o time da capital. A maioria esmagadora de torcedores são paulinos estão na capital paulista, né? E o estádio do Palmeiras é perto do metrô. O estádio do Palmeiras tem mais capacidade, apesar de ter a capacidade menor que a do Morumbi, mas tem mais capacidade que a Vila Belmiro, por exemplo. Então acho que tudo isso vale muito mais, né? A oportunidade de você estudar o gramado do Allianz Parque, eu acho que tudo isso o São Paulo tem que aproveitar essas oportunidades, né? Tem que aproveitar que esse acordo foi feito. É o que tem. Que vai prejudicar, que não vai favorecer o jogo do São Paulo, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Assim, agora, com esse tempo de treinamento, é estudar o máximo que puder, porque vai ter uma vantagem contra o Água Santa. Só desse dia de treinamento é uma vantagem. Então, eu acho mais importante permanecer na capital paulista, porque eu falo, o Barulho até brinca. Brinca não, ele se revolta de que não faz diferença, né? Para esse time do São Paulo não faz diferença ter torcedor ou não. Lota a casa e perde, né? Que foi no caso do jogo contra o São Bernardo. Mas é muito importante a torcida tricolor para o São Paulo. Apesar do time às vezes não corresponder, a torcida é importante, né? Se você não sabe, às vezes num clique, um canto de torcida, isso empurra o time, te dá a motivação que o time precisa. Às vezes pode acontecer, às vezes pode não acontecer, como aconteceu com o jogo contra o São Bernardo, não deu certo. Mas que o time tentou, que a torcida tentou, que a torcida apoiou, aí vai muito do time, né? De se envolver, de se engajar com o cântico do torcedor. Enfim, o São Paulo conseguiu uma grande virada, né? O Rogério Ceni faz as substituições e com o objetivo de buscar a virada. Teve até assim, o São Paulo empata, aí a virada vem com um lance de pênalti, que aí muita gente vai questionar se foi, se não foi.
eu já falei aqui, eu não vou mais debater e discutir lances de arbitragem, tá? Lances polêmicos de arbitragem, porque não é que eu fui vencido, né? Eu sempre falo aqui, vamos fazer um manifesto, vamos deixar o protesto. Não é que eu fui vencido, é que eu acho que a evolução natural do futebol, eu acho que a liga vai rolar, porque imagino eu que vai ter um interesse comercial para todo mundo, para que isso se torne uma liga profissional, né, com um dono de fato, com alguém que vai gerir isso. E inicialmente não vai ter dono, né, vai ter uma empresa gestora, mas eu acho que assim, eu vejo num espaço de tempo aí de, sei lá, de 5, 10 anos, eu enxergo que alguma empresa vai comprar os direitos de tudo, né? Vai meio que ser a dona da liga e não sei qual vai ser o estatuto, enfim, eu não sei, mas eu imagino que alguém vai oferecer muita grana, os caras vão vender e naturalmente a equipe de arbitragem vai ser cobrada e vai melhorar para que os jogos sejam melhores e para que o futebol o produto seja da melhor qualidade possível. Então, eu imagino que isso tem data para melhorar. Não para acabar não, acabar nunca vai acabar. Até porque lambanças acontecem no mundo inteiro, mas tem data para melhorar. Vai demorar um pouco talvez, vai, mas a gente sabe que aqui é tudo a moda brasileira, né? É tudo a moda brasileira. Então, é o que eu falei, essa é a minha ideia, assim. Eu acho que isso vai acontecer eventualmente, tá? Às vezes eu posso estar sendo muito sonhador, muito otimista, mas enfim, vamos seguir aqui, porque a gente tem que ouvir a coletiva do VP ainda. Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Guarani 0, Palmeiras 0. Era um jogo que o Palmeiras estava na busca pela liderança do seu grupo, pela liderança geral, né? E você fica ouvindo o jogo, cara, começa a irritar um pouco, né? A irritar um pouco a necessidade. Cara, porque alguns narradores, eles têm a necessidade de criar um drama, né? Que esse resultado pro Palmeiras, o torcedor tá preocupado, que se o São Bernardo faz um gol, o São Bernardo é líder do grupo, fica líder geral, o torcedor palmeirense não tava nem aí, cara. É óbvio que há aquela... Pô, seria legal a gente fazer esse jogo em casa, mas do jeito que... Nossa, do jeito que era narrado, né? Foi, cara, como se o torcedor palmeirense tivesse naquele, né? Naquele desespero. Meu Deus do céu, a gente vai perder esse jogo pro Guarani, a gente vai ser eliminado pelo Santo André. Caraca, se começa a ouvir, você fica, caramba, eu entendo. Você precisa criar um drama, né? Você precisa prender o telespectador, mas, nossa, assim, mas é de um nível dramático que atingiu o nível de novela mexicana, né? Enfim, gente, não foi um bom jogo do Palmeiras, isso é verdade, mas eu não acho que foi algo que preocupou o torcedor palmeirense em nenhum momento. É o que eu falei, talvez exista a vaidade do torcedor o torcedor sabe da capacidade dessa equipe, mas talvez tenha rolou, imagino eu, aquela vaidade. Pô, né? Terminar a fase de grupos atrás do São Bernardo, isso não é legal, né? É mais pela vaidade do que por qualquer outra coisa. Do que, desespero, vamos fazer o jogo fora de casa. Isso, isso não preocupa o torcedor palmeirense. É óbvio que existe o respeito. São Bernardo, segunda melhor equipe, os caras vão para fazer um jogo físico, os caras vão para empatar, para levar para as penalidades, tem tudo isso, existe um respeito. Mas eu digo assim, essa questão de terminar em primeiro é mais uma questão de vaidade do que de preocupação, de desespero, como eu vi muita gente pintando aí durante o jogo, durante a rodada, né? Na verdade, e longe disso, né? Longe disso. Mas não foi uma grande partida do Palmeiras, o Abel falou mais uma vez que o time não estava legal, muito calor, gramado também não ajudava o Palmeiras, e ele cita mais uma vez, né? Os times quando encaram, eu sinto que os times quando encaram o Palmeiras têm uma vontade a mais, que, pô, eu tô achando que, sabe, já tá ficando repetitivo esse discurso do Abel, ele meio que tá usando isso como desculpa para mascarar algumas coisas, alguns problemas no caso, não que ele seja mascarar alguns problemas, tá ficando repetitivo e chato isso, né? Que fala, eu uso isso para alertar o elenco de que se vacilar. Gente, assim, a gente sabe, isso é natural. Isso é natural. O Palmeiras hoje é o time do momento. O Abel Ferreira é o time do momento. Todo mundo vai querer fazer uma boa exibição contra o Palmeiras. Primeiro que assim, né? Vai existir aquela vaidade, talvez exista aquela vaidade dos treinadores de batiu, né? O todo poderoso é Abel Ferreira.
Bati o todo poderoso Palmeiras. Mas do lado dos jogadores, tem aquela coisa de, cara, é uma vitrine para mim. Eu fazer um bom jogo contra o Palmeiras pode ser uma vitrine para mim. De uma outra grande equipe que está se reestruturando, olhar e falar, cara, aquele cara fez um jogão contra o Palmeiras. Então, mais do que a vaidade, né? Mais do que, ó, vamos mostrar que somos capazes, vamos mostrar que eu consegui competir contra o Abel Ferreira, também tem o lado dos jogadores. De, cara, isso aqui pode ser uma grande vitrine para eu conseguir ir para um time onde eu tenha mais calendário, onde eu tenha mais sequência, onde eu possa ganhar um salário melhor, onde eu possa ter um nível competitivo melhor. Então, esse discurso é muito óbvio, assim, a gente sabe disso, só que eu falei que tá ficando repetitivo, porque para mim tá começando a soar com uma desculpa, né? Isso é muito bom. O Abel Ferreira ele tem que usar isso para exaltar, eu acho. Cara, adoro isso. Adoro porque isso faz com que a gente jogue mais. Para que a gente esteja mais preparado para os clássicos, mais preparado para os jogos difíceis, mais preparado para os momentos de pressão. Né? E não para justificar o empate. O empate não aconteceu porque o time não jogou bem. Não porque os times quando enfrentam o Palmeiras dão a vida. Tudo bem, os times podem dar vida, mas o Palmeiras joga muito mais, né? O Palmeiras joga muito mais do que apresentou, independentemente de calor e de gramado ruim. Então, mas cara, assim, é o que eu falei, em termos de planejamento, né? Cara, assim, tá tudo nos conformes, né? Eu acho que tá tudo tranquilo pro Palmeiras, tá tudo andando muito bem e bem, não tem crise, não tem neuro de torcedor. Bom, tivemos uns problemas técnicos aqui. O programa que eu tô gravando, ele tá, sincero, honestamente, tá uma merda. Desculpa o palavreado. Mas vamos agora, vamos de coletiva de Vitor Pereira. Vamos ouvir aqui o que tem para falar o técnico rubro-negro. Deixando os créditos aqui. Flá TV, canal oficial do Flamengo no YouTube. Então, cara, assim, se inscreve no canal. Se você for, eu vou deixar o like no vídeo aqui. Se você for torcedor rubro-negro, já passou da hora, né? Tá vacilando. Então se inscreve no canal, primeiramente, dá uma moral pra TV do clube. Curte o vídeo se você gostar da coletiva. E vamos embora, vamos de Vitor Pereira sem mais delongas aqui. Eu queria saber de você, você entrou com uma formação que você treinou, uma formação com o Thiago Maia, jogando um pouquinho ali à frente dos zagueiros, reestruturando o time que não teve hoje o seu, digamos, camisa 9, que é o Pedro, né? E com a contusão do Thiago Maia, você fez uma reestruturação nessa forma que você treinou durante a semana. Eu queria saber o que você achou do rendimento do time que hoje saiu derrotado aqui no Clássico, diante do Vasco. Olá, boa noite a todos. É assim, nós no futebol não podemos controlar tudo, né? Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. E o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo. Eu vi uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo o tempo, uma equipa que empurrou o adversário lá para trás, uma equipa que quis pressionar alto, que quis criar volume de jogo, que criou volume de jogo. E quando assim é isto que nós controlamos. É isto, no trabalho, no dia a dia, com os jogadores, é isto que nós controlamos. E isto eu vi, este jogo é claro que o resultado não foi o resultado que queríamos, mas vi a equipa dar tudo do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. E isso é o mais importante para mim, bom treinador. Vitor Pereira dá uma moral, né? Assim, primeira coisa, essa leitura que ele faz, ela é muito óbvia, mas às vezes passa batido por muita gente, né? Na hora de criticar um trabalho, de que o resultado você não controla. Ninguém controla o resultado, né? Mesmo no Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, e eu peço perdão por citar o nome do Mister pro torcedor saudosista rubro-negro, mas o resultado o Jesus não controlava, aquela equipe não controlava. O que a equipe controlava era o jogo, e o resultado era a consequência. O Vitor Pereira ele faz uma leitura de que ele gostou do comportamento da equipe, e eu acho que isso é um discurso pacificador, na minha opinião. Isso, na verdade, não é o discurso que ele queria fazer, como ele fazia no Corinthians, onde ele colocava algumas verdades do que ele via dentro de campo. O Vitor Pereira, desde que ele chegou no Flamengo, ele nunca fez uma coletiva expondo os problemas da equipe.
Ele nunca fez isso. Ele sempre tentou olhar pelo lado positivo, exaltar os pontos positivos daquilo que aconteciam dentro de campo. O problema de você destacar os pontos positivos é que você sempre faz um recorte, né? Você sempre faz um recorte. E no Flamengo, nesse caso, acho que nessa partida a gente pode dizer, de uma forma geral, muita vontade, né? Dominou o jogo em alguns momentos, teve boas oportunidades. O Santos fez defesa para lavar a alma do torcedor, né? Que o criticava tanto. Então, assim, a derrota estava acontecendo e ela poderia ter ficado pior, né? Porque o Vasco teve uma penalidade ao seu favor e o Santos defendeu, e depois disso o Flamengo foi para cima, teve oportunidades. Então, eu entendo esse lado do Vitor Pereira, mas, cara, o Flamengo mais uma vez abusa de lançamentos na área, por exemplo. Então, eu entendo o lado dele, de não querer expor jogadores, de não querer se indispor com alguns jogadores, mas está me preocupando esse discurso que ele sempre está fazendo de forma repetida, né? Repetindo sempre esses discursos. Eu começo a me perguntar se realmente ele tá vendo esses pontos positivos e ele está se prendendo a esses pontos positivos. Porque a gente não vê melhoria em alguns momentos, né? Assim, a gente pode dizer que a gente exalta a qualidade dos jogadores. E é o que eu falei no último podcast aqui, quando eu falei de Flamengo. Eu não vejo falta de vontade dos jogadores. Eu não vejo falta. Eu vi muita gente que, tem que criticar os jogadores. Eu acho que todo mundo tem que ser cobrado. O Vitor Pereira, a gestão rubro-negra e os jogadores. Mas eu não vejo falta de comprometimento dos jogadores. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que os jogadores estão muito mal fisicamente e tecnicamente. Para você puxar a parte técnica para cima, o físico tem que estar junto. E eu vejo que tem muitos jogadores do Flamengo ainda que estão muito fora de forma. Eu não acho que falta vontade. Com o trabalho do Paulo Souza, eu falei aqui, e eu ainda acho isso, eu acho que faltava muita vontade para trabalhar com o Paulo Souza. De vários jogadores. Tanto que a boataria em relação à panelinha caiu na mídia. E os caras, alguns ficam bravos com isso, né? Assim, se você ouve de fontes, de fontes do Flamengo, tá? Não fontes oficiais, obviamente, né, gente? A gente trata, obviamente, tudo com muito com boataria, com uma dose alta de especulação, mas quando você ouve notícias, é o que eu falei, quando eu falei do Rogério Ceni em relação ao gramado do Allianz Parque, né? A gente ouvia de fontes confiáveis de pessoas que têm ligações internas no São Paulo. Essa questão do Paulo Souza, a gente ouvia de jornalistas, youtubers, setoristas que tinham relacionamento com pessoas internas do Flamengo. Então, se esses caras, eu dou um tom de credibilidade, né? Não estou dizendo que é a verdade absoluta, hein? Não é isso. Mas eu dou um tom de credibilidade. Então, com o Paulo Souza, eu não sentia que havia vontade. Agora, com o Vitor Pereira, eu sinto que tem vontade. Mas a gente não observa a evolução, né? Talvez na parte tática, ele não consegue evoluir porque fisicamente os atletas não estão bem. Isso é um entendimento que isso já tem que ser o trabalho dele, já. Dele e da comissão técnica dele. Óbvio que vai do interesse do jogador de se cuidar, de se tratar, de correr atrás do prejuízo das festas do fim de ano, mas também tem o lado dele de preparar esses jogadores. Se ele não está conseguindo ver evolução nos atletas, sinal que os atletas não estão se comprometendo e sinal que os atletas têm que ser barrados. Alguns atletas, né, têm que ser barrados. E aí eu acho que ele tem que ter respaldo, né? Só que, infelizmente, a gente nota que ele está com medo. Para mim, ele está claramente apreensivo de ter que fazer grandes mudanças no elenco, para ele não se indispor com o elenco, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Enfim, vamos seguir aqui. Que é a sua esquerda, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. De uns tempos para cá, de alguns dias para cá, de alguns jogos, há um discurso comum entre os jogadores sempre quando são perguntados o que está faltando para o futebol do Flamengo encaixar e também os resultados diante de algumas atuações que às vezes são boas, mas o placar não reflete isso. E uma dessas frases que são repetidas pelos jogadores, trabalhar mais e falar menos. É um pacto criado por vocês? Existe realmente essa necessidade? Existe uma detecção que está sendo falado mais do que deveria ou que realmente precisa trabalhar um pouco mais? Queria o seu ponto de vista em cima dessa declaração que, de uns 3 jogos para cá, pelo menos, eu notei que os jogadores adotaram. Obrigado. Naturalmente, uma equipa que joga como nós jogamos, que trabalha como nós trabalhamos, que tem trabalhado todos os dias de uma forma exemplar,
Hoje, para mim, faltaram os golos. Defrontamos uma boa equipa, uma belíssima equipa, uma equipa que tem também os seus argumentos, mas do primeiro ao último minuto, volto a repetir, trabalhamos, e isso que eles dizem de falar menos e trabalhar mais, porque é esse o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no caminho certo em termos de trabalho, estão a faltar os resultados, estão a faltar os golos a aparecerem, e essa tranquilidade que os golos também nos dão. Isso é o que quer dizer quando eles falam no trabalhar mais e falar menos. Essa questão, né, foi falada de que os jogadores estão tem que trabalhar mais e falar menos. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o elenco está comprometido. Assim. O elenco tá comprando a ideia, só que não consegue executar. O time tá mal preparado. Eu acho que o time está mal preparado. Então o time não consegue executar aquilo que teoricamente deveria fazer. E por isso que o Flamengo não vem conseguindo resultados. Só que aquele é o que o Vitor Pereira falou. Deixa eu até voltar aqui, ó. E essa tranquilidade que os gols também nos dão. Estamos no caminho certo em termos de trabalho. Ele fala, estamos no caminho certo em termos de trabalho. Eu já não acho, eu já não concordo. Porque se a gente tá... toda vez que a gente fala do Flamengo, a gente fala, cara, o Gerson tá mal, o Arrascaeta tá mal, né? Se a gente ficar toda vez que a gente vê um jogo do Flamengo, e assim, e eu não acho que é falta de vontade não desses jogadores. Eu não, de verdade, assim, você pode falar, o cara tá se arrastando em campo, o que é isso, mais respeito. E eu não acho que tá faltando vontade. Talvez falte um pouquinho de entrega, um pouquinho de raça, mas vontade eu não acho que falte. Tanto que o Gerson teve uma boa oportunidade no jogo. Se faltasse vontade, ele não teria chutado. Ele não teria chutado com o perigo que foi. Ou ele teria chutado na lua, ou ele teria tentado uma opção de passe, né? Numa área congestionada de campo. Vou tocar pro Gabigol, joga a responsabilidade para ele. Não, o cara tá querendo. Para mim, existe claramente os caras estão querendo, mas eles estão fora de forma. Então o trabalho não tá bom. O trabalho não tem uma evolução. Pelo menos na parte física. Na parte tática não dá para dizer ainda, né? Não dá para dizer ainda. Só que eu falei, a gente começou os campeonatos estaduais, e eu sempre ficava, cara, é pré-temporada, é início de trabalho, até que eu vi o discurso, eu acho que foi do Mauro César Pereira, de que ele falou, cara, se a gente ficar dando desculpa porque é início de temporada, a gente está dando desculpa para jogos ruins. E eu falei, a partir daquele momento, cara, eu concordo 100% com o Mauro César Pereira. A gente tem que ter um entendimento de que é início de temporada, de que é um trabalho em evolução, mas também a gente também não pode fazer meia-culpa e concordar, e usar isso para dar um argumento para um jogo ruim. Não acho que o Flamengo está jogando jogos pessimamente, um futebol muito pobre, um futebol horroroso, eu não acho isso. Mas eu acho que o Flamengo conta muito mais com o talento individual dos jogadores do que do coletivo, de um time organizado taticamente. Eu, honestamente, desde que o Vitor Pereira começou no Flamengo, o melhor, eu falei Palmeiras porque o melhor jogo pra mim, eu tinha até falado em uns podcasts anteriores que o Flamengo não fez um jogo bom até agora sob o comando do Vitor Pereira. Eu errei. Pra mim o Flamengo fez um jogo bom apenas, foi o jogo contra o Palmeiras. Um jogo bom. O Vitor Pereira até falou pós-jogo, e eu concordei com ele. Uma partida com muitos gols não significa necessariamente que ela foi boa. Significa que essas defesas erraram muito, né? Eu acho que as defesas erraram muito, mas eu acho que foi um jogo bom. Tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Eu acho que foi um jogo bom. Eu acho que pra mim foi o único jogo bom do Flamengo com o Vitor Pereira. Só que eu acho que foi muito motivado pela questão do clássico nacional. Mas o que a gente viu do Flamengo de entrega naquele jogo, a gente não viu se repetir. Então, por isso que eu tô falando, cara, o trabalho eu não vejo evolução. E assim, eu entendo que... Não tô aqui pedindo cabeça de nenhum treinador, tá? Não é isso. Só que assim, eu entendo que é um trabalho em construção do Vitor Pereira. Ainda, eu acho que ainda é um trabalho em evolução. Eu não consigo ter uma opinião de se é um trabalho bom, se é um trabalho ruim, ainda eu não consigo. Só que a gente também não pode ficar usando isso como argumento, usar isso como desculpa para jogos ruins. Não acho que o Flamengo está fazendo jogos ruins, mas os resultados em partidas importantes, em momentos decisivos, eles não aparecem. Eu falei, cara, a gente obviamente não pode pesar a mão, mas também já não dá mais para ficar passando a mão na cabeça. Eu acho que já teve um tempo considerável, assim como o Barbieri teve, por exemplo.
com um elenco muito mais limitado em termos de qualidade individual, eu acho que ele está fazendo mais do que o Vitor Pereira fez. Mas o Flamengo é o líder do campeonato, cara, sim, mas o Flamengo tem um elenco muito melhor. Você entende? Sim, é óbvio que parece que é oportunismo falar isso porque o Vasco venceu o Clássico, mas o Vasco fez um gol, teve chance de tomar o empate, teve chance de perder o jogo, teve chance de ganhar o jogo, e não só ganhar o jogo por 1, mas teve chance de ganhar o jogo por 2 e por 3. Porque nessa que o Flamengo ia para cima deixava espaço. E o Vasco soube explorar essa fragilidade defensiva do Flamengo. O Vasco não foi eficiente. O Flamengo também não foi. Mas é que você vai falar de justiça, eu não acho que o Flamengo mereceu ganhar muito mais do que o Vasco. Talvez você possa dizer, pelas oportunidades criadas, o empate seria mais justo. Talvez sim. Talvez sim, mas é aquilo que eu tô falando. Assim, o Vitor Pereira até fala, mas os resultados não estão acontecendo de fato, mas eu não vejo, de novo, vou pôr até aqui a frase dele. É aquele sentimento de que estamos no esse é o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no caminho certo em termos de trabalho. Estamos no caminho certo em termos de trabalho. Talvez internamente possa ter esse sentimento, mas a gente sabe que é uma coisa que o Vanderlei Nogueira, repórter da Jovem Pan, sempre fala, o tempo é mais curto, né? Para quem está especialmente treinando o Flamengo, para quem está jogando pelo Flamengo, para quem está vestindo a camisa do Flamengo, e não só do Flamengo, tá? Isso vale para o Corinthians, vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo, vale para o Galo, o tempo é mais curto. Então, assim, pode ter um sentimento interno de que, cara, estamos no caminho certo, mas esse caminho certo, ele vai ficando cada vez mais curto. O tempo vai ficando cada vez mais curto para você ficar nesse caminho certo. Então, a cobrança que vai acontecendo, eu acho que algumas cobranças são excessivas, mas eu também acho que já não dá mais para ficar passando a mão, suavizando a crítica. Eu acho que tem que criticar. Não dá para pesar a mão, mas também não dá para não tem que eu acho que não tem que pesar tanto a mão, mas também não pode ficar só um trabalho ainda em pré-temporada, é um trabalho em evolução, o Campeonato Carioca não vale nada, eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que já passou da hora de a gente ver alguns resultados mais expressivos de uma atuação mais contundente dentro de campo. É isso que eu quero dizer. Não acho que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo e que tem que amassar todo mundo. Eu só acho que sim, que tá devendo aí numa atuação que a gente fala, né? Assim, essa atuação, se você pegar um recorte de jogo, 30 minutos de jogo, por exemplo. O Flamengo jogou taticamente muito bem aplicado, não deu chance ao adversário, teve posse de bola, qualquer oportunidade do adversário, os caras recuperaram aquela pressão pós-perda, funcionou muito bem, recuperaram a bola muito rápido. Você não tem uma partida aí do Flamengo que você fale isso. Sim, pode acontecer isso em, sei lá, um recorte de 1 ou 2 minutos de jogo, mas não o que eu tô falando. Você tem que ter um recorte de 20 a 30 minutos de jogo, isso ainda não acontece. Ainda não teve essa evolução para esse ponto. E é por isso que eu faço a crítica nesse sentido, mas não de que, não, o trabalho é uma porcaria, longe disso. Estão a faltar os resultados, estão a faltar os golos a aparecerem, e essa tranquilidade que os golos também nos dão. Essa isso é o que quer dizer quando eles falam no Trabalhar Mais e falar menos. Vitor, boa noite. Fred Gomes, Globo Esporte. Vitor, no primeiro tempo o Flamengo teve bem superior ao Vasco, questão de posse de bola, finalizações, bem postado defensivamente, sofreu muito pouco, e aí você tira o Thiago Maia e opta pelo Cebolinha. Você acha que, por mais que tenha sido uma opção ofensiva, audaciosa, o Flamengo acabou não perdendo um pouquinho ali no miolo, ali na entrada da área ali, óbvio que o gol do Pumita é muito mais mérito dele, porque foi um golaço, né, mas assim, tinha aquele buraco. Você acha que o Flamengo perdeu defensivamente com essa mudança? Não, o Cebola tem trabalhado para fazer aquela posição, o Ayrton também trabalha para fazer aquela posição. No jogo anterior fizemos exatamente a mesma coisa, quando quisemos ganhar o jogo, quisemos tornar ainda mais ofensiva a equipa. Agora, estes golos, um gol destes aconteceu logo a abrir a segunda parte, e naturalmente, com o decorrer do tempo, se não marcamos, há um momento ou outro que a ansiedade, que é natural nos jogadores, a ansiedade, a própria... É assim, nós hoje temos que analisar o que fizemos, mais do que o resultado, temos que organizar. Claro que o resultado é muito importante para a nossa torcida, que hoje foi fantástica no apoio à equipa, fantástica. Compreendemos muito a frustração da torcida, mas também estamos frustrados porque não conseguimos produzir, com o volume de jogo que tivemos, produzir os golos necessários. O que nos está a faltar, claramente, é no último terço uma melhor definição e que as bolas entrem.
O resto não podemos apontar absolutamente nada à equipa. Hoje não saímos, não podemos, temos de estar de cara bem, de olhos, olhar olhos nos olhos, levantar a cabeça e continuar a trabalhar desta forma, porque os resultados vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma. Resultados eu acho que vão continuar a aparecer, isso é uma coisa natural em relação à evolução física e técnica dos atletas, eu concordo nesse ponto com o Vitor Pereira, só que, de novo, assim, é o que eu tô falando. Primeiro, como se ressaltou o repórter, o primeiro tempo o Flamengo foi muito bem defensivamente, foi superior ao Vasco, dominou o jogo, mas, cara, você tem que tomar cuidado com as palavras, porque assim, dominou o jogo, mas, cara, posse de bola, para quem interessa que o Flamengo fique com posse de bola sem agredir? Interessa mais ao Vasco, né? Vamos ser sinceros, pelo momento das duas equipes, sabe que existe o tamanho da rivalidade entre os dois, mas o grande favorito, o que vai ser mais cobrado para o jogo, para vencer o jogo, é o Flamengo. Pelo tamanho da torcida e pelo valor do elenco, né? Pela folha salarial. Isso é natural, não adianta você ficar aqui, tá querendo jogar pressão. Cara, as grandes equipes têm que saber lidar com a pressão, eu sempre falo isso. A equipe que quer ser campeã tem que abraçar o favoritismo e tem que saber lidar com essa pressão. Agora, é aquela coisa, assim, primeiro tempo, foi um jogo seguro pro Flamengo? Foi, mas foi um jogo perigoso pro Vasco? Eu acho que não foi. E aí, por isso que eu tô falando, por isso que a gente tem que começar, eu acho que já, assim, eu não acho que tem que descer a mão, tem que, cara, vamos sentar a lenha na crítica, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu não acho que é nesse ponto. Mas eu também acho que já não dá pra ficar suavizando a crítica. A gente tem que pesar um pouquinho na crítica já, porque eu acho que já teve tempo suficiente da gente ver uma evolução tática. Fisicamente, tecnicamente, o time não tá bem, mas uma evolução tática eu acho que cabe. O repórter falar, você coloca o Everton Cebolinha e talvez não tenha perdido um pouco de... Cara, assim, o Puma Rodrigues foi um lance de muita felicidade. O Everton poderia realmente ter dado combate ali, dificultado aquele chute, sim. Mas, cara, é um lance de muito longe, é um lance que você... Cara, assim, deixa o cara chutar, ele vai chutar pra lua. Ele tá jogando fora um ataque. Esse é o pensamento natural que você vê quando o cara vai chutar dali. Assim, o pensamento natural o cara vai chutar pra lua, ele vai fazer uma bizarrice, a bola vai fazer uma pirueta e ir pra trás até, vai bater em alguém no meio do caminho, e se tudo der errado, o goleiro vai defender, né? Deu tudo errado. Era uma bola que, de repente, para um goleiro como o Santos, talvez fosse defensável, talvez. Mas é aquela coisa, tem tanta gente na frente, né? Pô, não dá nem para condenar o goleiro, mas você pode concordar assim, se fosse o Everton, defenderia. O Santos é um goleiro de um nível que eu não acho que está muito distante do Everton, pelo que a gente já viu dele, tá? O momento é muito ruim. Neste momento não se equipara, tá? Veja bem, se você vai falar, tá ficando maluco. Neste momento não se equipara. Mas o que a gente já viu dos dois, até o Santos era o quarto goleiro do Tite. Em alguns momentos. Ele era o quarto goleiro do Tite. Ele não é um quarto goleiro do Tite porque ele é ruim. Não. Ele é um goleiro quarto porque estava sendo decisivo, estava fazendo defesas decisivas. Acho que o Santos, nos seus grandes momentos, defenderia esse chute. Mas ele não estava vivendo um grande momento, né? Tava uma falta de confiança. Talvez até ele esteja mal fisicamente, tá? Talvez até o próprio goleiro esteja mal. Pode ser um dos motivos pelos quais ele está um pouco inseguro ainda. Pode ser. A gente não sabe. A gente não está na vida interna do clube. Agora, deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Aí não dá para condenar uma substituição, a falta de um volante, que também vi muita gente reclamando, muito volante, cara, assim, são volantes, cara, assim, tão longe de ser volantes só, né? Tão longe de ser volantes, cara. São caras que estão mais para ofensivo do que para volante de contenção, né? Então, acho que ali cabia, você pode criticar assim, dava para ter dado combate o Cebolinha, mas, cara, não dá para assim, você vai olhar e fala, cara, esse lance não vai acontecer. Mesmo você vendo de longe, aí você vê, a câmera do jogo, ela quase não acompanha a bola. Assim, ela pega o gol no limite, assim, porque nem o câmera acreditou na jogada, porque, cara, foi uma jogada de extrema felicidade. É um lance que não pode acontecer? Não pode. É um lance que a defesa tem que estar preparada? Sim. Agora, lição aprendida. Foi um lance de muito... Mas como eu falei, se o Flamengo teve chance de fazer gols, como destaca o Vitor Pereira, teve muita chance também de tomar muitos gols.
E por isso que eu tô falando, assim, você pode fazer o recorte de que o primeiro tempo não correu nenhum perigo. Não correu nenhum perigo, mas também não ofereceu perigo nenhum. Na minha opinião, você pode discordar, mas por isso que eu tô falando, eu tô fazendo porque a gente pode ter ressalvas para assim, o trabalho tem que continuar, e eu acho que tem que continuar. Agora, eu também não acho que a gente tem que ficar só nesse recorte positivo, que o Vitor Pereira está sempre fazendo. Os resultados vão acontecer. Os resultados vão acontecer se o time for muito superior dentro de campo, e isso a gente não vê. E aí você ganhar de equipes mais fracas e fazer esse recorte de jogamos mal e vencemos, assim, você vai vencer o jogo quando você for superior, quando você tiver uma supremacia no jogo. Qual que é a supremacia? Você oferecer risco ao adversário e sofrer pouco defensivamente. O Flamengo ainda não está nesse momento. Oferece muito risco ao adversário? Sim. O time perde muitos gols? Isso desde o tempo de Jorge Jesus o time perde muitos gols. Especialmente os caras decisivos. Eles perdem muitos gols. Só que o Flamengo vem sofrendo muito defensivamente também. Enquanto isso não for corrigido, e isso taticamente dá para corrigir, eu acho. Eu acho que já chegou num momento que dá para corrigir. Vitor Pereira fazia um discurso no Corinthians de se não tomarmos gols, estamos mais perto da vitória. Eu não lembro quais eram as palavras exatas que ele falava. E eu falei, de fato, se você não tomar gol, você está mais perto do empate, que é uma pontuação, e se você fazer um gol, você está mais... Então, assim, não tomar gols, você de fato está mais próximo da vitória. E é isso que está faltando no Flamengo nesse momento, na minha opinião. De você ter essa mentalidade, assim, é óbvio que isso é abominável para o torcedor rubro-negro pensar em montar o time retranqueiro. Não é montar um time retranqueiro, gente. Não é esse o ponto. É você montar um time consistente defensivamente. E é isso que o Flamengo do Vitor Pereira ainda não atingiu. E é isso que eu acho que dá para cobrar. Ofensivamente, se o Arrascaeta não estiver bem, se o Everton Ribeiro fisicamente conseguir fazer só um primeiro tempo bom, um segundo tempo ele fisicamente ele não suportar, Gabigol às vezes perdendo gols que ele costumaria fazer, Pedro mal fisicamente. No ataque não dá para você cobrar muito ainda, porque a evolução do ataque vai acontecer com a evolução talvez a volta do Bruno Henrique, está se aproximando, isso puxa o nível do time para cima, isso eleve o patamar do Flamengo, né? Aquele famoso jargão do Bruno Henrique, estamos em outro patamar, talvez a volta do Bruno Henrique eleve o patamar do time ofensivamente, mas defensivamente ele é um time que ainda tem muitas fragilidades. Se você não precisa cobrar o ataque, você não precisa necessariamente cobrar os gols, porque os gols eles vão acontecer à medida que o meia de criação e os atacantes eles evoluam fisicamente. Agora, dá para você pesar a mão mais no sistema defensivo como um todo, não só de zagueiro, não só de lateral, mas do sistema, né? Da recomposição, como o time está se postando dentro de campo taticamente. O time que deixa muito espaço para os adversários. Isso não é só contra o Vasco. Isso não foi só contra o Del Valle, né? Isso já vem isso já vem bem desde o início da temporada. Então, nesse quesito, eu acho que dá para a gente começar a pesar um pouco mais a mão na crítica. Porque senão, de novo, assim, é o que eu falei, a gente vai estar usando argumento para justificar jogo ruim. E eu acho que não é esse o ponto, né? A gente faz a crítica para quê? Para ver jogo bom. Esse é o objetivo da crítica. Pelo menos esse é o objetivo da minha crítica, né? Da minha crítica. E aí, gente, já passamos demais, tivemos um problema aqui com a gravação, mas finalizo por hoje, tá? Acabamos passando um pouquinho, emocionamos aqui. Não terminei a coletiva do Vitor Pereira, também estou falando muito hoje, hein? Caraca, falando demais, mas enfim, fica o convite aberto para vocês, visita lá o canal oficial da Flá TV, acompanhe a coletiva do Mister, do professor Vitor Pereira. E é isso, por hoje eu finalizo, valeu demais para todo mundo, um forte abraço, ficou muito assunto para falar, a gente fala amanhã, valeu demais, forte abraço e até amanhã, tchau.